Nós queremos saudar o nosso convidado que está participando de forma virtual, senhor José Guilherme Leal, nascido no Rio de Janeiro, é engenheiro agrônomo com pós-graduação em floricultura comercial, com especialidade em tecnologia de produção de fertilizantes e em programa de desenvolvimento gerencial. Foi secretário de Agricultura do Distrito Federal e presidente da Emater do Distrito Federal. Funcionário de carreira, desde 2002, acumulou cargos no MAPA e é o atual chefe de gabinete da Secretaria de Defesa Agropecuária. Saudamos também nossos convidados presenciais e convidamos para vir até o palco. Senhor Rogério Kerber, por gentileza. Rogério Kerber tem graduação em Administração de Empresas e Direito. Está vinculado ao setor agroindustrial de produtos suínos desde 1965. Atualmente presta consultoria ao CIPS, Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos, entidade de representação institucional da atividade no Rio Grande do Sul, atuando como diretor executivo. Também é presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal, Fundesa, estando no 8º mandato consecutivo à frente da entidade. É conselheiro do Conselho de Agricultura, ou melhor, de Agronegócio da FIERGS, e do Conselho Diretivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, presidente da Fundesa, que é o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Estado do Rio Grande do Sul. Convidamos também o deputado federal Covatti Filho, por gentileza. É deputado federal pelo Progressistas, está em seu 2º mandato como parlamentar. Exerceu o cargo de secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul no período entre janeiro de 2019 e março de 2021. É o atual presidente da Frente Parlamentar Mista da Suinocultura e o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a maior e mais bem estruturada frente parlamentar no Congresso Nacional. Convido também para fazer parte o deputado estadual Hernani Polo. Hernani Polo, criado em Santo Augusto, nascido em Juí, formado em Direito pela UBRA, também possui formação como técnica em contabilidade, além de ser agricultor. Em 1990, iniciou sua carreira como assessor de deputados e, a partir de 2000, em cargos políticos. Ex-secretário estadual de Agricultura no período de 2015 a 2018. Em 2017, foi presidente da CONSEAGRE, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Agricultura. Foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e atualmente ocupa o cargo de deputado estadual. Por gentileza, pode sentar. De imediato, eu passo a palavra ao senhor José Guilherme Leal para a sua fala, ele que está junto com a gente via internet. Convidamos também para acompanhar aí no telão. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria primeiramente agradecer o convite, da CISAP, para poder tratar desse tema tão importante. Quero cumprimentar, mandar um abraço especial ao deputado Covatti Filho, Rogério Kerber, os dois deputados que estão aí presentes, que tiveram a atuação destacada para conseguir elevar o status sanitário do Estado do Rio Grande do Sul de livre de febre aftosa sem vacinação, com reconhecimento internacional que foi conseguido em maio deste ano, como todos sabem. Eu peço, se possível, para colocar a apresentação. Eu não sei se já está aí disponível no telão. Nós vamos tratar, então, da questão da peste suína africana, tá? E é um tema muito importante, é uma doença virótica, né? Que
pode causar prejuízos significativos à suinocultura brasileira. Nós temos visto que vem ocorrendo em outros países importantes de produção, né? E por isso é importante esse momento para que nós possamos compartilhar com vocês algumas informações técnicas, né? E mostrar o que está sendo feito em âmbito nacional para a prevenção dessa enfermidade. O próximo, por favor. Bom, essa situação da peste suína africana no mundo, aí está até 2020, então até o ano passado, né? Então nós podemos ver, aí todos sabem da repercussão do impacto negativo na produção de suinocultura na China, mas também teve muito impacto no Vietnã, em outros países, e ao entrar no leste europeu, ela tem avançado para países aí de importância em termos de produção, né? Isso demonstra a dificuldade do controle a partir do momento que a doença ela é introduzida e se estabelece em determinado país. E o nosso caso anterior, que foi citado já, né? A próxima, por favor. Próximo slide. O nosso caso anterior do Brasil, né? Em 1978, ele coincidiu com as ações, com a ocorrência na América Central, né? Então, por isso que a chegada agora, a identificação da República Dominicana, possivelmente também no Haiti, nos preocupa bastante, né? Com uma situação diferente em relação ao que tinha no passado. Hoje o fluxo migratório é muito maior, né? Fluxo de mercadoria, diversos voos, né? E a questão da ajuda humanitária que o Haiti tem recebido, e também a Venezuela, de alguns países com alimentos, e que existe uma possibilidade de que esse alimento de ajuda humanitária eles não tenham um controle sanitário adequado e possam estar sendo veículo de introdução da peste suína africana no nosso continente. A situação na República Dominicana é grave, com difícil controle, né? E para isso, próximo, por favor. Nós enviamos um representante do Brasil numa missão técnica organizada pela FAO, pela Organização Internacional de Saúde Animal, né? Foi o Dr. Jamil, que já foi diretor de saúde animal aqui no Brasil, para fazer um levantamento, e já existe um relatório dessa missão em que os países indicam algumas sugestões e vão propor medidas à República Dominicana para o controle dessa doença. O próximo, por favor. Como que a peste suína africana ela pode ingressar? E isso que a gente precisa ter bastante atenção. Os resíduos sólidos dos portos, dos aeroportos, ou seja, o lixo de bordo, os resíduos sólidos de avião, de portos, de navios, né? Produtos trazidos em bagagem acompanhada, então esse é um problema, né? O ingresso irregular de carne e animais no país, importações ilegais, importações legais, mas isso nós temos controle, e a movimentação do suíno acebojado. Esse é o problema aí do javali, pouco todos sabem do problema que já é para a agropecuária do Brasil, e caso a doença venha a contaminar alguma população silvestre, é de difícil controle, né? Próximo, por favor. As medidas de prevenção, né? Como prevenir? Nós temos que ter um serviço oficial, no caso aqui o Ministério da Agricultura, mas também aí a área de defesa agropecuária da Secretaria de Agricultura do Estado, atuar fortemente. O setor privado tem que estar envolvido e fazendo o seu papel, né? Tanto na ajuda para evitar ingresso de material, mas também estar preparado, reforçando a biossegurança das granjas, né? E toda a mobilização e atenção dos sindicatos, federações, associações de produtores para o tema, e a sociedade geral. Nós temos que fazer um trabalho de conscientização, principalmente na questão dos viajantes, para que não tragam material de qualquer risco para o Brasil. Próximo, por favor. Para isso, o Ministério da Agricultura elaborou um plano de prevenção da peste suína africana
em 2019, né, que tem esses pontos aí, né? Primeiro, evitar o ingresso do vírus no Brasil, aos estados que nós estamos, né? Evitar a exposição de suínos à PSA, caso venha a ingressar, detectar um precoce da doença, nós temos que estar preparados para isso, temos que estar preparados para avaliar e verificar as suspeitas, e caso venha ocorrer, responder de forma rápida, porque evitar que a doença se instale numa possível introdução é muito importante. Próximo slide, por favor. E também fizemos, aí, nesse ano, a publicação do Plano de Integrado de Vigilância das Doenças de Suínos, que não é só para a peste suína africana, mas também para as outras doenças de importância. Próximo. Então, as ações para evitar o ingresso do vírus. A gente tem ações pré-fronteira, né? Ações preventivas que não estão na fronteira. A revisão de requisitos e procedimentos de importação. Então, nós já fizemos isso há mais de 2 anos. Por exemplo, os envoltórios, as tripas que são importadas da China, que são importantes para a nossa indústria de embutidos. Nós já fizemos todas as revisões e colocamos os tratamentos, tanto na China como aqui no Brasil, para evitar qualquer possibilidade de contaminação. Também fizemos em relação à importação de ingredientes de ração. Aí nós temos revisão de procedimento de quarentena de suínos, já foi feito. Estamos atualizando a avaliação de risco, né, e disseminação, principalmente com essa proximidade da República Dominicana, e diversos outros procedimentos. Próximo. Nosso esforço agora está muito nessa questão das ações de fronteira, ou seja, com atenção, como eu falei, na questão do resíduo sólido. Então, o Ministério está fazendo auditoria nos aeroportos e nos portos, que tem a obrigação de destruir os resíduos do lixo de bordo, né? A fiscalização nas fronteiras, tanto nas fronteiras secas, como também o reforço na questão da bagagem e dos passageiros. E as ações de comunicação. Próximo. Para vocês terem uma ideia, só do reforço da fiscalização, a partir da notícia da República Dominicana, em que nós estamos vistoriando 100% de passageiros oriundos ou do Haiti ou da República Dominicana. Já foram, aí, nesse curto período de tempo, 443 voos vistoriados, né? E aí produtos de origem suína, que não poderiam estar vindo, aí 200 e poucos quilos, 225 quilos já interceptados pela fiscalização. Próximo. E falando especificamente de passageiros do Haiti e da República Dominicana, aí nós temos números. A nossa grande atenção e reforço está em Guarulhos, que é a principal porta de entrada para o país. Então, pessoal, nós temos sim feito o trabalho em Porto Alegre, mas a barreira tem que ser em Guarulhos, porque muitos dos voos internacionais chegam em Guarulhos e as pessoas vão para diversas partes do Brasil. Então, esse é o nosso ponto. E vocês podem ver aí que interceptamos produtos de origem suína vindo tanto do Haiti como com passageiros da República Dominicana, ou seja, eles são produtos que foram interceptados, foram incinerados, evitando o risco de introdução da doença no país. Próximo. Na sequência, nós temos que preparar e reforçar a resposta à emergência, né? Então, tem todo um trabalho técnico, eu não vou entrar aqui no detalhe, né? Mas já peço ao deputado Kovács Filho aí todo o apoio na frente parlamentar para que a gente possa ter um orçamento adequado para fazer esse enfrentamento, viu, deputado? Próximo. Implantamos a rede no laboratório do Ministério a capacidade de analisar dentro de um laboratório bioseguro, receber a amostra, identificar e analisar. Então, hoje o Brasil tem essa capacidade de verificar se determinada amostra está ou não com vírus da peste suína africana. Próximo. A parte de comunicação, nós começamos com a rede social, sensibilizando aí as pessoas, né, que não conhecem a doença, porque o setor todo, quem é do setor aí sabe da importância, está sensibilizado, mas nós temos que fazer chegar a mensagem, principalmente à população em geral e aos passageiros, principalmente os brasileiros que vão a determinados países e que querem retornar com um produto, às vezes, para degustação, mas que nesse momento isso não é adequado para não colocar a nossa suinocultura em risco. E esse trabalho vai ser ainda intensificado junto aos aeroportos e às companhias aéreas também. Aí nós temos uma parceria do setor privado, a BPA,
a ABEG, a BCF, né, e até a Associação de Sindicatos dos Fiscais do Ministério também apoiando. Próximo. Nós temos aí na página do Ministério informações sobre a doença, também para deixar, para compartilhar com as pessoas. Próximo. A ministra capitaneou pela Junta Interamericana de Agricultura a discussão do tema para que a gente possa fazer um reforço, e aí nós estamos aí com o apoio da Organização Internacional de Saúde Animal, da OIE, para reforçar esse trabalho de prevenção dos países da América. Próximo. E os ministros do Mercosul já assinaram também uma medida colocando aí seus países, né, em estado preventivo de alerta para a peste suína africana. Bom, essas são as medidas que estão colocadas. Nós vamos precisar ter essa vigilância e esse esforço permanente, e cada vez mais envolver todos os elos da cadeia, mas, como eu falei também, a sociedade brasileira, para que a gente consiga, primeiro, impedir a entrada do vírus no Brasil. E caso ocorra uma fatalidade, que se cuide essas medidas de controle, que a gente possa ter uma resposta rápida. Para isso, nós precisamos que todos os serviços veterinários dos estados estejam bem estruturados. E isso a gente vai precisar fazer algum investimento, principalmente no Norte e no Nordeste. Então, não é um caso, por exemplo, a gente sabe da qualidade do serviço aí de vigilância da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. Mas a gente precisa que os outros estados também estejam no mesmo patamar para que possam fazer o trabalho preventivo adequado. Por último, eu vou passar rapidamente, não estava no tema principal, mas próximo slide, por favor. Falando das perspectivas para a carne suína no Rio Grande do Sul com a mudança do status da febre aftosa. Então, quais são os mercados hoje de Santa Catarina, pelo status agora igual do Rio Grande do Sul, já tem, e que o Rio Grande do Sul ainda não tem, e nós estamos trabalhando a partir de maio com reconhecimento internacional. Então, nós estamos falando de Filipinas, da Albânia, da Coreia do Sul, mercado importantíssimo, né? Estados Unidos também, Japão também, Chile e China, a parte de miúdos, porque a carne suína, o Rio Grande do Sul já pode mandar para a China, tanto é que tem frigoríficos que estão habilitados, mas a parte de miúdos. E também os mercados que estão em andamento, por exemplo, como o Canadá, nós já fizemos a solicitação também para incluir o Rio Grande do Sul e o Paraná dentro da abertura que deve ocorrer brevemente, né? Então, o reconhecimento internacional foi um passo importantíssimo. Nós já disparamos para esses países a informação técnica necessária para dar sequência e aí também alcançar a abertura desses mercados para o estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Agradecemos a fala do senhor José Guilherme, convidamos para que continue conosco. Queremos aqui fazer um registro e agradecimento à presença da deputada estadual Zilá Breitenbach e, ao mesmo tempo, do deputado estadual Aloysio Glasman. Muito obrigado. Continuando, nós queremos, antes de passar a palavra ao senhor Rogério Kerber, que fará uso da palavra, nós vamos assistir a um vídeo solicitado pelo senhor Rogério Kerber. A produção de carne suína é muito importante para o Rio Grande do Sul, pois gera milhares de empregos, renda e divisas. Temos excelência nos cuidados sanitários e somos área livre das principais enfermidades que afetam o setor, como a peste suína clássica, a síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos e o mal de Algesque. Nos últimos 3 anos, uma doença vem provocando alarde no mundo todo e agora chegou perto ao aterrissar nas Américas, a peste suína africana, que pode ser transmitida de várias formas, inclusive através de alimentos processados.
Se você é produtor de suínos, tome cuidado com a origem de insumos, genética e com o trânsito de pessoas na sua propriedade. Se viajar ao exterior, não vá a granjas e, ao retornar, não traga nada de origem animal em sua bagagem. Ao chegar em casa, limpe malas, roupas e calçados. Vamos manter essa grave doença longe de nosso país. Uma campanha Fundesa, CIPS, Axurs e FECOAGRO, com o apoio do Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul. Senhor Rogério Kerber, seja bem-vindo, muito boa tarde. Em pé ou sentado, como o senhor deseja. Inicialmente, pequeno lapso. Inicialmente, cumprimento a todos, boa tarde. Peço licença a essas duas autoridades, porque, por importância, precederia a fala deles. Mas eu gostaria inicialmente de saudar a presidente Lídia e o Cássio, que tiveram a grandeza de nos convidar para estar aqui nessa oportunidade. Saúdo o prefeito Anderson Mantai, em nome dele, saúdo os demais prefeitos que aqui se encontram, vereadores, amigos, cumprimentos a deputada Zilá, grande batalhadora e que desenvolve um trabalho extremamente importante com relação à transformação dos dejetos suínos em gás biometano, ao deputado Aloysio Klasman, presidente da comissão da Frente Parlamentar da Suinicultura, e cumprimento essas duas figuras extraordinárias. Por coincidência, o deputado Hernani e o deputado Kovács Filho são ex-secretários da Agricultura, e foi falado pelo Dr. Zé Guilherme do avanço do Estado Sanitário, e se o Rio Grande do Sul deu espaço, nós devemos e muito a esses dois parlamentares, que na função de secretário de Estado, assumiram esse trabalho e levaram em frente. Primeiro, o deputado Hernani Polo, que nos recebeu e teve a sensibilidade político-administrativa para iniciar e deflagrar esse processo, essa caminhada, que foi bem mais longa, mas que teve na pessoa dele uma recepção extraordinária e que permitiu o avanço. E o deputado federal Kovács Filho também foi outro secretário da Agricultura que teve um desempenho extraordinário. Pouco ainda estava dizendo que ele teve a sensibilidade de botar os algodões entre os cristais. Por quê? Porque foi necessário negociar. Havia várias atividades, especialmente a suinicultura puxando à frente e tendo maior interesse, mas ele teve sim essa grande sensibilidade. E agora a deputada Silvana Kovács, que acabou coroando e finalizando esse processo de negociação, em que o Rio Grande do Sul deu um passo extraordinário, sendo reconhecido internacionalmente em maio. Então essas duas pessoas aqui sempre ficam o nosso reconhecimento e a nossa homenagem. Cumprimentos a todos os técnicos, suinicultores, Serviço Veterinário Oficial, tanto da Secretaria da Agricultura quanto do Ministério, e me permito, em nome da doutora Ângela Marasquim, presidente da FenaSoja, ex-presidente, e do seu colega que aqui está, saudar esses profissionais da área oficial. Cumprimento o doutor
Zé Guilherme, que falou e transmitiu adequadamente as informações com relação ao serviço oficial, e aqui de antemão nós já queremos reconhecer que, se talvez nós estejamos reunidos aqui, muito se deve à liderança e à coordenação do serviço oficial, tanto por parte do Ministério da Agricultura, Coordenação Central Brasília, pelo Ministério da Agricultura na Superintendência Federal da Agricultura do Rio Grande do Sul e Secretaria da Agricultura. Nós temos que reconhecer que talvez em nenhum outro momento, e nós já tivemos vários momentos de dificuldades no Estado e de apreensão, não muito distante, em 2017, apreensão devida com relação à influenza aviária, quando ela também chegou às Américas e alcançou os Estados Unidos de forma avassaladora. E o Rio Grande do Sul permitiu ao Brasil assumir a condição de maior produtor e maior exportador de carne de frango do mundo. Quero registrar também os cumprimentos pelo trabalho desenvolvido pela CEI. Acho que está bem em alinhamento daquilo que o Dr. Zé Guilherme colocou, de que as forças vivas, a sociedade tem que conhecer os desafios que nós temos pela frente, e esses desafios, certamente, eles não se encerram no mês que vem e talvez nem no ano que vem. A presença da peste suína africana, o alastramento, o espalhamento da peste suína africana, ela é já de longa data. E é uma doença que vocês vão verificar que não tem produto terapêutico para fazer o enfrentamento e nem vacina. Só tem alternativas, e essas alternativas estão ao nosso alcance, fundamentalmente dos produtores, mas de nós todos, e foi bem colocado pelo Dr. Zé Guilherme, principalmente daqueles que saem, que viajam, que vão para regiões onde está presente o vírus. E esse vírus é um dos mais difíceis, segundo os especialistas. Tanto isso é verdadeiro que até hoje não foi possível desenvolver uma vacina para combatê-lo. Cumprimentos aos nossos amigos da Libem que aqui estão e que certamente contribuíram muito para que se reunisse Santa Rosa, e Santa Rosa passa a ser um exemplo para outras regiões do Estado, da mobilização, da atenção e do interesse com relação a essa questão que, sem dúvida nenhuma, ultrapassa os limites da produção da suinicultura. Nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, mas de passar algumas informações para vocês, exatamente não entrando especificamente nas questões técnicas da peste suína africana, mas fundamentalmente das consequências. E tomei a liberdade de, meu caro deputado Covatti, de não ficar no município de Santa Rosa, mas fazer uma abordagem da abrangência da região. Esta região é muito importante. Nós temos, nesta região, 7 plantas, todas as 7 com capacidade de exportação, e das 7, 6 têm acesso ao principal destino da carne suína brasileira, que é a China. Daí vocês têm uma ideia do peso dessa região na economia, tanto no aspecto econômico quanto social do Estado. E diga-se de passagem, o Dr. Zé Guilherme talvez não quis, e nem eu tenho a pretensão e nem quero,
criar pânico, mas basta um suíno ser afetado e diagnosticado pela peste suína africana em qualquer ponto do país. Não precisa ser na área de produção de suínos. Um suíno em qualquer ponto, fecha-se o mercado brasileiro para carne suína, porque já está no CSI, Certificado Sanitário Internacional, de que incontinente a certificação cessa. É uma doença, no nosso entendimento, mais severa do que a febre aftosa. Febre aftosa, nós temos zonificações. Cai a zona que tiver o problema. E peste suína africana, cai o país inteiro. Então é importante essas considerações iniciais. Agradeço a oportunidade, cumprimento a todas aquelas pessoas que já o conheço de longa data e fico feliz em reencontrá-los. Vamos seguir? Para vocês terem uma ideia, a suinocultura do Rio Grande do Sul se situa na parte norte do estado, fazendo uma divisão simples. No mapa à direita, fundamentalmente, são pontos vermelhos da localização das propriedades. A suinocultura, as propriedades produtoras economicamente ativas são georreferenciadas, então tem uma condição de fazer uma identificação seguinte. Este é o primeiro ponto importante para que nós tenhamos informações com relação à importância da suinocultura. A suinocultura é uma das atividades de maior importância sob o ponto de vista de geração de empregos e dispersão econômica. Para cada R$1 aplicado no setor de abate, se gera mais R$2,04 nos outros segmentos, pelo efeito emprego indireto e efeito renda. Então vocês percebem que numa comunidade como essa regional, aonde tem a cada R$1 investido na área de produção, mais 2 e pouco são gerados em outros setores. É o produtor de milho, é o produtor de farelo de soja, é a agroindústria esmagadora, é a agroindústria de rações, é o transporte, é a manutenção, é a parte elétrica, é a parte hidráulica, é a parte de frio, é o transporte da produção, é o consumo de material para embalagem e etc. e tal. Então é um setor chamado cadeia longa e que tem uma importância muito grande. O setor de abate de animais é o setor que mais gera efeitos na economia, nos arranjos locais. De cada 5 empregos na planta, na indústria, outros 47 empregos são gerados. E aí vocês já podem ter uma ideia do que representa numa cidade como Santa Rosa, tomando como base a planta existente aqui. Se de cada 5 trabalhadores, outros 47 empregos indiretos são gerados. No Rio Grande do Sul, são cerca de 600 gaúchos que, direta e indiretamente ou por efeito renda, têm a sua atividade ligada à suinocultura
do Estado. Seguinte, difícil de visualizar, nós gostaria já de dizer que nós passamos, e o Dr. Juscelino Gonçalves tem esse material, nós o passamos, é um material que pode ser consultado por qualquer um e está autorizado, Juscelino, a repassar para quem necessitar, e esse material é possível consultar todas as associações de municípios do Rio Grande do Sul, onde tem todos os municípios, o rebanho e o suíno produzido para abate. Tomamos como base o ano de 2000, porque o ano de 2021 está em evolução ainda. Mas vamos ver possivelmente dados um pouco mais claros, que não dá para se ler, vocês não conseguem ler, mas está à disposição daqueles que quiserem aprofundar conhecimento. Seguinte. Seguinte. Infelizmente, o vídeo acaba sendo... temos alguma dificuldade de interpretar, mas vamos tentar fazer uma... Nós separamos, eu falei que nós falaríamos não só de Santa Rosa, mas das 7 plantas existentes na região. Nós temos a Anzof, que compreende os CIFs 12, 15 e 38, 47, que é Severi, Sarandi e Frederico Westphalen. Essa região tem 18,89% dos abates do Estado e tem 16,53% da produção do Estado. E representam 14,03% do abate do Rio Grande do Sul sob inspeção federal. A Mufron, que é aqui representada pelo CIF 1432 da Libem, ela representa, a Mufron, 13,11% da produção dos abates do Rio Grande do Sul, 11,28% do rebanho, da existência da produção, e 9,18% do abate sob inspeção federal. Há no celeiro, que também faz parte dessa região, o CIF 60, Três Passos, tem um percentual, faz parte do abate do total 8,7%, 7,7% do rebanho e 7,34% do rebanho sob inspeção federal. E a Associação dos Municípios das Missões tem 2 plantas importantes, o CIF 915, da Libem, e o 1184, de São Luís Gonzaga. E tem uma participação sobre o abate um pouco menor, de 4,55%, sobre a produção 6,21% e 12,75% do abate sob inspeção federal. O Rio Grande do Sul produziu, em 2020, 9.951.754 suínos para abate, conhecimento através da emissão de GTAs. Os abates nos estabelecimentos do Rio Grande do Sul, sob inspeção federal, inspeção estadual e sob inspeção municipal, foi 8.680.687 suínos, e o abate em outras unidades da federação foi 1.271.067 animais. Vocês vejam que o Rio Grande do Sul não só produz para abate no Estado, mas também produz
um quantitativo expressivo que é remetido para bater em outras unidades da federação. Seguinte. Diga-se de passagem, esses números vocês podem estar se perguntando, mas esses números são confiáveis? O Estado do Rio Grande do Sul, e aqui nós temos que reconhecer, aqui os dois ex-secretários da Agricultura, o Estado do Rio Grande do Sul tem, possivelmente, e no nosso entendimento, o melhor sistema de controle de movimentação existente. No SDA, o Sistema de Defesa Agropecuária, estão cadastradas todas as propriedades rurais do Estado e hoje praticamente 100% georreferenciado. Esse reconhecimento é validado e foi validado recentemente pela Universidade da Carolina do Norte, que a Secretaria da Agricultura tem um convênio com o suporte do Fundesa, com o recurso do Fundesa, e os técnicos dessa universidade, em entrevista recente para o Canal do Boi e para mais um site brasileiro, afirmaram que o Rio Grande do Sul tem controles melhores que os Estados Unidos. Então nós gaúchos podemos, e evidentemente com a participação desses secretários que tiveram a visão de incrementar sistemática nova, e é por isso que o Rio Grande do Sul vem se mobilizando exatamente nessa condição de destaque com relação ao controle da peste suína africana. Infelizmente, os números dos slides ficam bastante reduzidos, mas nós procuramos trazer aqui os dados de exportação de 2020 e 2021. O Rio Grande do Sul, até agosto, pegando o mesmo período em 2020, em 2021 já exportou 206.589 toneladas de carne suína, enquanto que em 2020 tinha exportado 171.115 toneladas. Para vocês terem uma ideia da comparação, depois tem um outro slide aí que eu vou mostrar para vocês terem uma ideia, comparando com a exportação de carne bovina, que é o grande setor do Rio Grande do Sul, e que possivelmente, ou certamente, exporta cerca de 10% do que exporta a suinicultura do estado do Rio Grande do Sul. O todo-poderoso setor de pecuária de corte exporta 10% do que exporta a suinicultura. Em 2021, em 2020, o Rio Grande do Sul exportou em reais 2.110.000 dólares de carne suína. Esse ano já exportou 2.711 milhões de reais. Boa parte é desta região, porque essa região representa cerca de 45% da produção de carne suína do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de plantas habilitadas para o maior mercado, maior destino de carne suína brasileira, que é China. E das 16 plantas, agora 15, porque uma está desabilitada ou foi deslistada temporariamente, que é a planta do Mato Grosso, das 16, 8 estão no estado do Rio Grande do Sul. Isso mostra, evidentemente,
o esforço e a organização sistêmica do setor no sentido de se preparar. Só faço uma pequena correção com relação à fala e com todo o respeito à informação do Dr. Zé Guilherme. O Rio Grande do Sul tem uma limitação ou duas limitações para acesso àquele mercado. Possivelmente e certamente o Rio Grande do Sul teria exportado ou estaria exportando muito mais do que exporta hoje. O Rio Grande do Sul não tem acesso ao mercado chinês, não só para miúdos, mas para carne suína com osso, que é uma das referências importantes. Estima-se que o Rio Grande do Sul deixa de exportar cerca de 4.000 toneladas por mês em razão dessa limitação desse mercado, que é uma condição que nos desfavorece. Por isso, esse trabalho que se faz agora e temos a condição de sermos área livre sem vacinação. Seguinte, já mencionamos. Esse é um trabalho que até recomendo àqueles que têm acesso, certamente a CISAP tem acesso a esse material, é produzido pela Fiergs mensalmente, em que elenca os principais itens exportados pelo agronegócio do estado do Rio Grande do Sul. Nessa relação, vocês poderão verificar aquilo que eu afirmei, que o setor de bovino de corte, que é o grande setor gaúcho, exporta 10% do que exporta a suinicultura em termos de volume de carne vermelha, como que. E em 2021, o único setor, ou um dos pouquíssimos setores que tem apresentado crescimento nas exportações de forma vigorosa é a suinicultura, em razão dessa condição diferenciada, e por incrível que pareça, a carne bovina cai esse ano, nesses 8 primeiros meses, 20% no total, porque não temos mais gado para exportação, em razão, evidentemente, da expertise da parte norte do estado, que está indo para a parte sul, plantando soja e tomando conta dos campos. Seguinte, fazendo um rápido observação, vocês vejam que a primeira notícia, por medo da peste suína africana, evidentemente, a França coloca cerca na fronteira com a Bélgica. De quando é essa notícia? De 2018. Vocês vejam que isso então tem um lapso de tempo de avanço da doença no mundo. Isso não se encerra em curta. Outro notícia importante, que está inclusive em inglês, mas está a tradução: febre suína africana pode estar na Alemanha em 4 anos. Não levou 4 anos e está na Alemanha, ao ponto de que uma carcaça de javali, com resultado positivo para a doença, retirou a Alemanha do mercado internacional. Vocês podem ver ou podem perceber a importância que tem o trabalho que nós temos que fazer no sentido de evitar a presença da doença aqui. Peste suína continua imparável na União Europeia. 9 de setembro de 2021. Agora, na semana passada, Polônia, Alemanha e outros países que têm muito mais recursos do que nós, muito melhores estruturados,
não estão conseguindo conter a peste suína africana. E nós aqui ainda temos outros desafios. Nós temos a peste suína clássica na zona endêmica no Nordeste, que inclusive o Rio Grande do Sul vem mandando e fazendo aporte de recursos para controlar aquela doença através do Fundesa ou através da contribuição dos produtores de suínos e das agroindústrias. Tá? E também tem a ameaça da PIRS, que é a síndrome respiratória e reprodutiva dos suínos, que tem no vizinho Uruguai, que é uma das grandes preocupações que nós temos, e logo vou colocar o porquê da nossa preocupação. O seguinte, eu ia dizer, e certamente só vou fazer a referência, eu já fiz essa referência. Nós temos, no setor de produção, nós temos todo o reconhecimento e o máximo de reconhecimento às autoridades sanitárias brasileiras. O trabalho vem sendo muito bem feito, mas nós temos que nos articular internacionalmente. Não basta só nós nos organizar internamente. Nós temos que vir de forma coesa e de forma cooperada construir uma situação que a peste suína africana fique na República Dominicana e não alcance outros países. Nós temos que segurá-la lá. Nesse sentido, a senhora ministra tem feito todo um esforço, tem participado, e aí colocamos aí algumas notícias importantes, inclusive a ministra da Agricultura, nesta semana, estará se reunindo com, se é que já não se reuniu, com um colega dela dos Estados Unidos, no sentido de liderar um processo de resolver o problema na República Dominicana e não deixar de sair de lá. E aí são várias notícias que nós temos que fazer referência. Atualmente, liderados pela ministra Tereza Cristina, pelo Dr. José Guilherme, secretário de Defesa Agropecuária, pelo diretor do Departamento de Saúde Animal, Dr. Marcos Moraes, aqui no Estado, liderados pela deputada Silvana Covatti, secretária da Agricultura, e os técnicos da instituição, está sendo um trabalho, realizado um trabalho fortíssimo no sentido de nos mobilizar e nos organizar. Qual é o nosso grande desafio? É trazer para a mesa o suinocultor. É fundamental que tenhamos essa condição de nos comunicar com o setor de produção, porque esses têm um papel extraordinário. E não é só para esta doença. Nós temos, já falei, peste suína clássica, PIRS, e tem outros desafios que depois nós vamos mostrar. Seguinte, nós mencionamos que tem, e o Dr. Zé Guilherme fez referência à proposta do Plano de Ação de Prevenção. Agora, no final do mês de julho, foi lançado o Plano Integrado de Vigilância de Doenças Suínas. Tudo isso rapidamente no sentido de termos uma condição de alcançar. E fiz questão de colocar em vermelho que há uma estimativa de que se a peste suína africana entrar no Brasil, o prejuízo que nós teremos nessa atividade é da ordem de 5 bilhões de reais. Então nós temos que ter a percepção, e não é só no setor, é fazendo um cálculo linear, porque toda a sociedade será alcançada pelas consequências. A outra doença que nos preocupa é a PIRS, que tem no Uruguai, que felizmente ainda não foi diagnosticada
no Brasil, e o estado que está sob atenção e vigilância é o Rio Grande do Sul. Nos Estados Unidos, que essa doença já é endêmica, anualmente o custo da presença dessa doença na produção americana é num cálculo feito pelos americanos, de 664 milhões de dólares por ano, e tem que conviver com a doença. Ou seja, a cada suíno que chega na planta de abate, esse custo é de 4 dólares e 63 centos. Esse é o grande desafio de nós mostrar para o setor de produção, especialmente a produção, do desafio que nós temos de controlar qualquer doença. Seguinte. Rapidamente, para não dizer que eu não falei em peste suína africana, já disse anteriormente, sem tratamento terapêutico, sem vacina, não afeta o humano, e o ponto principal é uma palavrinha-chave: biosseguridade. Evitar que as vias de ingresso e o contágio dos animais. E aí entramos na questão de aeroportos, portos, contatos com suínos. Para vocês terem uma ideia, o doutor Zé Guilherme falou em voos, chegada de turistas, viajantes, malas com produtos e etc. e tal. Na semana passada, na Expo Inter, esteve o coordenador do Vigi Fronteiras, Dr. Marcos de Sá, colega da doutora Ângela. Ele deu um depoimento que a cada dia o aeroporto de Guarulhos, que é o que está mais controlado hoje, apreendem cerca de 800 quilos de produtos na bagagem de visitantes ou de transeuntes que passam por aquele aeroporto. Também deu um depoimento que ele acompanhou 2 dias no Chile o mesmo trabalho dos colegas dele lá, e teve um produto apreendido. Teve 2 dias no aeroporto de Nova Zelândia, nenhum produto apreendido. Qual a razão? Lá, tanto Chile como Nova Zelândia, a penalidade é 200 dólares por apreensão. No Brasil, o que ocorre, o máximo que ocorre, é pegar o produto e colocar ao lado no lixo. Então nós não temos controle, nós temos que mudar a legislação se nós quisermos termos sanidade. Seguinte, aliás, eu não falei que, e o doutor Zé Guilherme fez a observação, fundamental, a detecção precoce, e nesse sentido, de novo, nós temos que reconhecer como setor produtivo que o Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul, pelo menos, está preparado. Em 36 horas, nós temos, a partir de uma notificação, de uma comunicação de anormalidade, Pedro, em uma propriedade, nós temos a condição de saber o resultado daquela notificação, daquela anormalidade, daquela suspeita. Porque se organizou, se estruturou, tem a condições de dar atendimento, porque adotou todo um procedimento de forma organizada. Resposta rápida, e é isso que nós da área de produção temos que, cabe a nós
qualquer anormalidade, chamar a autoridade sanitária, deputado, e demandar o serviço veterinário que está em condições. Não só o oficial, mas também o serviço de fomento, de assistência técnica das integradoras, que são importantíssimos também nesse processo. E o outro ponto que ele falou, e nesse sentido estamos preparados, e aí se chama nessa oportunidade Fundesa, com recursos, se for necessário abater, eliminar, sacrificar os animais, tem que ter recursos para indenizar os produtores. Por final, ou encaminhando para o fim, nós gostaríamos de dizer que nós temos grandes desafios, e os desafios, eles são de todos nós. É manter, já foi dito de forma clara, nós obtivemos a outorga do certificado de área livre de febre aftosa. Não é o ponto final, não é a taça no armário. Nós temos que manter essa condição. E esse é o grande desafio. Temos os desafios de manter o país e a região livre de peste suína africana, PIRS, peste suína africana e a doença da algésia, que é outra doença importante. Temos que promover, e foi exatamente o que o Dr. José Guilherme fez, promover a inserção da produção de carne suína nos mercados. Nós temos a certificação, mas ainda não temos o acesso aos grandes mercados que ele mencionou. E por fim, a evolução. Nós precisamos evoluir e implantar questão de biosseguridade, e aqueles técnicos que estão aqui da iniciativa privada, o Dr. Fabrício, que é um especialista na área, sabe muito bem que nós temos que evoluir. Bem-estar animal, que é um assunto que está chegando, que já tem inclusive uma normativa federal publicada em dezembro do ano passado. Estamos sendo demandados, e não é só a suinicultura, é todos. Estou ficando com pouca visão. Uso prudente de antimicrobianos, essa é uma demanda mundial. Nós precisamos reduzir o uso de antimicrobianos, é um apelo dos organismos internacionais, em razão da resistência de outros produtos de uso humano. Sustentabilidade ambiental é uma das demandas. Aliás, nós estamos, no momento, aqueles que não acompanham, certamente o Ângelo está bem por dentro, nós estamos, toda a área rural está em situação provavelmente irregular. Venceu no dia 31 de dezembro de 2020 o cadastramento visando a outorga d'água, tanto superficiais quanto profundas. Então, o campo está em situação irregular. Esperamos que tenhamos condições de negociação, que está em andamento, para dar uma concessão de um prazo. E outra questão para não dizer que é só para o produtor, para as agroindústrias também, a questão dos autocontroles que estão sendo demandados, e o setor da suinicultura deveria ser o primeiro já a ter se apresentado para implantar esse processo. Bem, talvez eu tenha excedido o meu tempo, peço desculpa, e peço desculpa ao grande palestrante que vai fazer a finalização aqui, o deputado e nosso amigo Covatti Filho,
que fica com a responsabilidade depois de Hernani fechando o momento. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme em voltar a Santa Rosa depois da pandemia. Fiquei feliz hoje, porque talvez até tenha chegado tarde, mas me sinto realizado por uma constatação. Voltaram às estradas, está cheio de caminhões e de automóveis. Isto mostra que nós estamos começando a viver um novo momento que nos conduz, de repente, a uma situação bem melhor que estamos agora. Um abraço a todos. Obrigado, senhor Rogério Kerber. De imediato, nós passamos a palavra ao deputado federal Kovács Filho. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Do jeito que o Rogério falou aí, eu acho que a minha palestra vai se reduzir de 1 hora para 10 minutos, tá bom, senhor Rogério? Bom, prazer estar com vocês. Aqui quero fazer um agradecimento especial à presidente Lídia, a toda a diretoria, todos os organizadores da CISAP, em especial meu amigo Cássio. O Cássio e eu temos uma história, assim como o meu pai, o Covatão, ele comenta que da política a única coisa que sobra são os verdadeiros amigos, né? E o Cássio aí é um grande irmão, um grande parceiro, antes da vida pública, né, Cássio? Mas essas histórias a gente deixa para o churrasco e para a cerveja, né? Mas aqui também quero fazer um registro de agradecimento que atendeu o nosso convite também, o Zé Guilherme. O Zé Guilherme foi secretário da Agricultura do Distrito Federal, colega do Hernani, e o Zé está fazendo um baita trabalho na defesa agropecuária do Brasil. Ele é responsável aí por todo esse trabalho de contenção, e com isso a gente sempre tem que valorizar essas pessoas de bem que estão ocupando os espaços. E claro, assim como o seu Rogério, eu assumi a Secretaria da Agricultura em 2019, e tu sabe que a gente sucedendo o grande secretário Hernani, meu amigo, aprendi algumas coisas. E uma das coisas é sempre contar com um coringa que se chama Rogério Kerber e Fundesa. Então, dentro da administração da Secretaria da Agricultura, está aí o nosso coringa, o seu Rogério, um baita parceiro, me ajudou muito a construir. Isso a gente vai demonstrar junto com vocês. Ao nosso prefeito Anderson Matei, obrigado pela receptividade, nosso parceiro. Junto contigo também, o nosso Marcos Corso, prefeito de 13 de Maio. Aqui cumprimento todos os agentes políticos, vereadores, ex-prefeitos que estavam Vicini, nossos ex-vereadores também. Aqui quero cumprimentar em especial os meus colegas deputados estaduais, o Hernani que está aqui, que vai falar um pouquinho também. Mausel Klasman, Degas foi colega do Covatão, colega da mãe, e hoje nosso presidente da Frente Parlamentar de Suinocultura na Assembleia. Meu colega presidente também, porque eu sou nacional, então ele também é nosso parceiro. A nossa deputada Zilá, grande parceira, e o seu Rogério fala muito bem, ela é grande defensora da questão dos biodigestores. Isso aí, a Zilá muitas vezes teve lá na secretaria, né, Zilá? E agora está andando, trabalhou para um projeto na Assembleia Legislativa, já passou e agora estão sendo regularizados. E vou começar minha palestra, obviamente, falando um pouco da suinocultura. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito, e o seu Rogério, o Zé Guilherme falaram muito, pode passar, por favor. A gente tem que fazer um panorama do Rio Grande do Sul, né? Esse panorama ele é muito importante para a gente saber o quanto de proteína animal é produzido no nosso estado, e por isso que nós temos todo esse destaque. E graças a essa produção, que hoje são de 12,4 milhões de bovinos e bubalinos, 9,7 milhões de suínos e 802,7 milhões de aves, a gente sim tem essa representação na qual nos leva a muitos desafios. E dentro disso a gente é o terceiro maior produtor exportador de carne suína e sendo o segundo maior produtor do país. E se a gente não conseguisse avançar na zona livre, a gente ia perder para o Paraná, e o Paraná está quase conquistando para nós, levando muitos investimentos para o Paraná. Pode passar, por favor. Eu vou falar um pouquinho dessa questão da zona livre de aftosa, aonde sim começou com o Hernani, começou com os vários outros colegas secretários.
mas é sim um trabalho que a gente organizou. Dentro dessa auditoria que foi feita no Ministério da Agricultura, que foi logo depois da Expo Inter de 2019, eles nos exigiram algumas partes e contrapartidas por parte do governo do Estado. E esse investimento de 12 milhões de reais, aqui eu tenho que fazer sim esse agradecimento ao governador Eduardo Leite, que colocou esse recurso no Estado, que você sabe muito bem que é difícil, naquele momento de fazer investimentos, teve que sim ter a voz e a vez e a caneta do governador para botar esses 12 milhões, que foi aprovado junto com a Assembleia Legislativa, para a gente contratar 150 novos auxiliares administrativos, 100 novos veículos. Nós fizemos toda a reestruturação das inspetorias veterinárias no Rio Grande do Sul e, obviamente, fortalecemos as fiscalizações com a Argentina e Uruguai para que a gente pudesse trazer esse conforto de segurança para avançar no estado sanitário. Pode passar, por favor. Dentro disso, a gente conseguiu fortalecer a vigilância no campo, controle de trânsito, capacidade de resposta, controle cadastral e análise de risco. Não é porque a gente se tornou livre de aftosa sem vacinação que todo ano a gente faz toda a análise de risco dentro do Rio Grande do Sul. A gente sempre fala, e o senhor Rogério falou muito bem, fácil foi conseguir esse certificado, difícil é mantê-lo. Aqui você sabe que vocês acompanham muito a região de fronteira porque vocês são fronteiriços, mas esses dias a Inspetoria Veterinária e a Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul fez uma apreensão de contrabando de carne vindo da Argentina. Isso acontece regularmente e isso a gente tem que fazer a fortaleza e, obviamente, organizar. Por isso a importância e a parceria de vocês também, produtores. Pode passar. Muita comparação, e eu lembro quando o senhor Rogério fala que eu fui ao algodão dentro dos cristais, todo mundo se lembra daquela época que teve o foco de 2000 da aftosa aqui no Rio Grande do Sul. Só que vocês têm que entender, e os produtores, e foi isso que a gente fez, passando um dia lá no hotel em Porto Alegre, falando com todos os presidentes de sindicatos rurais do Rio Grande do Sul, num dia inteiro para sanar todas as dúvidas. O nosso cenário de 98 daquela época é totalmente diferente do cenário de agora. Há exemplos que vocês olham, número reduzido de médicos veterinários, nós só tínhamos 128, hoje temos 384, nós só tínhamos o FESA, né? FESA, né, Rogério? Que tinha aquela questão do fundo para fazer indenizações. Hoje nós temos, além do FESA, o Fundesa, que é esse fundo com administração privada. Nós tínhamos aquele cadastro das propriedades de forma manual e o saldo de movimentação. Hoje nós temos o sistema de defesa sanitária, defesa agropecuária, aonde é sim parceria, inclusive com o próprio Fundesa, que nos ajudou a modernizar todo esse processo, que está sendo modernizado a todo momento. Nós não tínhamos as propriedades georreferenciadas, hoje nós temos 98% das propriedades do Rio Grande do Sul georreferenciadas. Isso em parceria muito também com a Polícia Civil, da gente a combater o objeto, que hoje a gente está fazendo essa parceria Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, para que elas também tenham todo acesso a esse georreferenciamento. A gente não tinha uma legislação fortalecida e graças à Assembleia Legislativa, graças a todo esse trabalho do Ministério da Agricultura, hoje nós temos legislações que possibilitam a gente ser o órgão fiscalizador, mas não de forma punitiva. A gente não tinha todo esse programa de desestruturados, a gente tinha toda essa questão muito complicada e hoje a gente tem um trabalho fortalecendo esses servidores da Secretaria da Agricultura dentro de várias outras situações. E o principal, a gente tinha um laboratório, um apoio laboratorial limitado, com opções limitadas. E isso foi o fortalecimento do secretário Hernani, que deu continuidade, justamente para que a gente tenha hoje um laboratório eficiente e um tempo de resposta e localização de forma muito rápida. Como o senhor Rogério falou, a aftosa a gente faz a contenção a nível de região. Pode passar. Hoje a gente tem todos esses benefícios, e eu elenquei alguns dos principais, que é a questão da agregação de valor à proteína animal, novos mercados para aves, suínos e bovinos, onde a gente pode acessar cerca de 70% dos compradores mundiais, coisa que a gente não podia acessar.
a possibilidade de abrir esses mercados, seja Japão, Coreia do Sul, México, Estados Unidos, Chile, e vale salientar, a ministra Tereza Cristina hoje está na Itália, que eu também vou dar esse adendo, ela me mandou uma mensagem, inclusive, para passar aqui para vocês, mas junto nisso já está com acordo e tem já investidores esperando só essa questão das barreiras sanitárias para vir visitar as nossas plantas e já firmar acordos. E sei que o Zé Roberto já falou da Aribem, que já está fazendo isso daí, então um abraço ao pessoal da Aribem, estão fazendo isso. Pode passar, por favor. O retorno da comercialização dos bovídeos vivos, que representam cerca de 70% da genética. Aqui a gente tem uma fronteira muito grande com Santa Catarina. Nosso trânsito era impossibilitado. Hoje, a exemplo dessa status livre de aftosa, Santa Catarina ele conseguiu, depois de 10 anos, expor na nossa Expo Inter, onde inclusive teve grandes campeões lá. Então esse trânsito está sendo muito fortalecido, aonde na nossa região ele nos ajuda bastante. A gente tem uma estimativa, junto com a secretária Silvana Covatti, que as exportações de suínos eles acrescentam 1,2 bilhões ao ano. Então sim, o mercado de suinocultura ele tem muito a crescer e nós estamos fortalecendo isso. Por isso essa questão da questão da própria peste suína africana. Os investimentos vocês estão acompanhando, a gente está vendo muitas plantas, inclusive a gente está trazendo uma comitiva de outros investidores e aí a gente vai avisar os nossos deputados, o seu Rogério, que vão abrir novas plantas, principalmente na região das fronteiras lá, para a questão da bovinicultura. Mas a BRF já anunciou aporte de 171 milhões, a JBS 1,7 bilhões em 7 unidades até 2023, tudo por causa desse avanço do estado sanitário. Então é sim uma coisa que nós temos que comemorar muito, mas também nos trazer uma obrigatoriedade muito grande. Esses resultados que foi feito agora, a notícia dessa semana, se eu não me engano, o abate de suínos do segundo trimestre de 2021 é o maior desde 97. Então foram abatidos 13,04 milhões de cabeças suínos, um recorde da série histórica iniciada em 97. Então a gente vê sim que a suinocultura está muito forte. Pode passar, por favor? Vale salientar que essa questão da suinocultura, eu também tive uma reunião com a ministra Tereza Cristina, onde ela anunciou que até o final desse mês está sendo isentado todos os impostos do milho, aí os impostos federais, coisas que os impostos estaduais já foram isentados, através da Frente Parlamentar da Suinocultura aqui, então está sendo isentado também os impostos federais para a gente trazer milho por causa desse alto preço de custo de produção. Então nós somos fronteiriços, vamos ter a possibilidade de fazer isso. Peste suína africana está nos preocupando sim, está cada vez mais nos deixando apreensivo, até porque não tinha nenhum foco dentro das Américas, agora nós temos todo esse foco. Pode passar, por favor. Esse foco está sim ali na República Dominicana, e dentro dessa mensagem que eu recebi da ministra Tereza Cristina, ela está sim, se reuniu com o pessoal da agricultura dos Estados Unidos e vão fazer todo um avanço, então vão fazer investimentos desses vários países para atacar lá, tanto República Dominicana, mas vocês estão acompanhando dentro das mídias e nos jornais que teve um terremoto no Haiti e está tendo muita gente entrando no Brasil através de Roraima e toda aquela confusão. Então hoje nós estamos junto com o Exército fazendo toda essa fiscalização, está permitida a entrada desses imigrantes, mas tudo sem proteína animal para trazer desses países. Então nós estamos tendo um apoio e a ministra Tereza Cristina está sim muito focada nisso. Não é alarde, mas o seu Rogério comentou muito bem que se houver um único foco aqui, nos tranca tudo. Assim como vocês acompanharam há dias atrás da vaca louca. Vocês acompanharam da vaca louca. A vaca louca só foi 2 focos. De forma disso, eles tiveram que comunicar, trancar, esclarecer que não tem vaca louca aqui no Brasil, e aí retomou de novo a questão das exportações. É o mesmo critério, mesma situação que aconteceu. Pode passar, por favor. Nós temos essa questão que não faz mal à saúde humana, então a gente sempre tem que valorizar, porque à medida que tu fala uma peste, a gente está com todo esse receio do coronavírus, tem que salientar isso.
Então a gente é considerado desde a década de 80, então é alto sim. A gente está fortalecendo, está cobrando, inclusive eu como presidente da Frente Parlamentar da Suinocultura, nós estamos construindo uma reunião com o presidente, com o relator do Orçamento Geral da União, porque nós precisamos colocar mais dinheiro da União para chamar novos fiscais agropecuários dentro do Brasil, isso é um chamamento nacional, e isso a gente vai girar em torno de 7 milhões de reais ano para fazer esse chamamento. Então já estamos articulando, já está ok para a gente conseguir organizar. Sintomas da peste suína dentro do suíno, então acho que isso vocês acompanham, espero que não aconteça isso, né? Mas é sempre bom a gente ficar atento. Pode passar. Vou ser bem objetivo. Ações para evitar o ingresso da PSA, fortalecimento de portos, aeroportos, fronteira. Nós temos o nosso Porto de Rio Grande. O Porto de Rio Grande, ele sim, está tendo um fortalecimento da fiscalização, não só por causa da PSA, mas também da febre aftosa. Porque ali é um canal de entrada de muitas coisas. A gente nunca esquece, mas hoje o Porto de Rio Grande é mais perigoso do que o porto do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Então o Porto de Rio Grande está tendo uma presença maciça da fiscalização agropecuária do Ministério, então nós estamos muito atentos dentro dessas questões. As fronteiras, sim, nós estamos tendo, desde aquele episódio que vocês se lembram dos gafanhotos, a gente conseguiu, graças a Deus, manter eles longe, espero que eles mantenham, mas infelizmente, por causa do desmatamento, principalmente na região do Paraguai, isso vai ser decorrente, essa ameaça vai ser decorrente, mas a gente conseguiu fazer esse intercâmbio entre as defesas do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina e Paraguai. Então nós estamos, de forma até da questão de inteligência, o pessoal da Polícia Federal está apresentando, então a gente tem um monitoramento de todas essas questões animais desses países, e isso o Rio Grande do Sul está organizando. Tem um detalhe ali na lâmina anterior. Hoje nós só temos um único laboratório, que é lá em Minas Gerais, que está habilitado a fazer essa identificação da peste suína africana. A gente já pediu para o Ministério da Agricultura fazer a habilitação de outros laboratórios, inclusive um aqui no Rio Grande do Sul, para que a gente tenha mais agilidade. O Ministério está fazendo o processo, é um trabalho um pouco demorado, porque precisa de série de critérios para conseguir habilitar o laboratório, mas hoje ele nos garante que eles conseguem fazer toda essa identificação em menos de 36 horas lá no Ministério, em Minas Gerais. Então nós estamos trabalhando também para amplificar esses laboratórios credenciais para fazer o exame, se acaso precisar. Nós estamos aí proibindo a entrada de suínos, de produtos suínos, de viajantes de fora do Brasil. Então isso quando o Zé Guilherme, vocês viram que o Zé Guilherme me deu uma chamada ali, deputado, tem que nos ajudar. Tem uma série de projetos de lei dentro da Câmara dos Deputados que vão auxiliar a fiscalização. Então vão dar autonomia para o fiscal agropecuário em portos e aeroportos terem mais autoridade para fazer esse tipo de fiscalização. Hoje tem uma burocracia muito grande, inclusive não tem uma penalidade se acaso algum viajante trazer um produto. Então nós estamos criando penalidades para que também possam trazer mais segurança jurídica para que a gente consiga fazer uma fiscalização eficiente. Pode passar. Aqui eu fiz essa questão muito grande e muito objetiva, mas eu vou encerrar com algumas coisas. O Fundesa, vale salientar, ele traz uma segurança muito grande para o Rio Grande do Sul. Só que um dos únicos objetivos também é ter um fortalecimento de um fundo nacional. Vocês viram aqui, o senhor Rogério falou que a gente está mandando dinheiro do Rio Grande do Sul lá para o Nordeste para a gente fazer uma contenção da peste, da gripe suína, né? Então a gente está fazendo essa contenção. Hoje vai ter sim a elaboração de um fundo nacional, estamos elaborando, de gestão privada, modelo do Fundesa, com o governo federal, para fortalecer esses fundos, para organizar. Também a secretária Silvana está organizando e vendo, inclusive o Ministério nos botou à disposição. Vocês se lembram que a gente fez um decreto do Ministério da Agricultura para fazer e colocar o Rio Grande do Sul, o Brasil,
em alerta, se acaso os gafanhotos entrarem no Brasil, a gente conseguir suportar as várias burocracias para fazer as questões. Esse decreto para a peste suína africana, ele está pronto, está na mesa da ministra. E a nosso pedido, a gente pediu para dar uma segurada, porque ficaria muito ruim o mercado internacional ver a gente fazer um decreto de emergência para a peste suína africana, sendo que não tem nenhuma peste suína aqui. Então poderia trazer uma incomodação ao mercado. Então nós conseguimos segurar. Mas também, eu já quero concluir, dizer para vocês que nós estamos dentro da Frente Parlamentar da Agropecuária. E a ministra Tereza Cristina, ela é oriunda da FPA, lá no Rio Grande do Sul, lá em Brasília. E dentro da FPA nós temos inúmeros deputados, senadores, que nós temos esse compromisso com a agropecuária brasileira. Então, projetos de lei, todas essas construções, a gente consegue buscar esse fortalecimento. Então a gente está comprometido, estamos fortalecendo, assim como a Frente Parlamentar da Suinicultura, e por isso eu agradeço, Cássio, Lídia, a abertura que vocês estão nos dando, até porque eu sei, e os números que o senhor Rogério apresentou demonstram a importância da suinicultura para a região. A gente vê os prefeitos enlouquecidos através de máquinas para fazer terraplanagem para tantos chiqueirões que estão sendo implementados na região, e a Secretaria da Agricultura está ajudando essas prefeituras também com máquinas. A secretária Silvana Kovács manda um abraço para cada um de vocês. Logo, logo ela vai vir fazer também uma visita para vocês. Mas dizer também que a gente está à disposição como agente político. E eu vi ali o vídeo da PAI, então quero deixar aí, eu sei que está a presidente da PAI aqui, não sei se já saiu, mas dizer que a gente também tem condições de ajudar com recurso de emenda parlamentar para a PAI, prefeito. Então, Anderson, acho que a gente consegue viabilizar, depois a gente vai falar desse lado político aqui, mas eu acho que a gente consegue buscar esse fortalecimento. Dizer para vocês que, junto com cada um de vocês, a gente está muito comprometidos com a cidade, com a região, como agentes políticos, e agora vendo o nosso ex-vereador Adair Melchior, a gente acaba vendo toda essa parceria de relação. Então dou os parabéns, junto com a Zilá, com o Clasma e o Hernani, por justamente nos receberem como agentes políticos, porque acima da cor partidária tem a prestação de serviço, que é o que vocês esperam da gente. E por isso que a gente tem que buscar esse fortalecimento, e obviamente não só nós, agentes políticos, assim como vários outros colegas estão à disposição. Então, muito obrigado pela presença, pela parceria, pelo almoço, e tenho certeza absoluta que a gente vai afastar a PSA, mas afastar vários problemas do Brasil, que é o nosso objetivo que estamos fazendo. Muito obrigado a cada um de vocês, e agora é contigo, Hernani. Muito obrigado, deputado Kovács Filho. E nesse momento nós convidamos então para uma breve consideração sobre o tema abordado no evento, o deputado Hernani Paulo. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a presidente Lídia e agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Na verdade, a minha presença aqui é muito mais para prestigiar meus queridos amigos que aqui já fizeram uma apresentação muito consistente do tema abordado neste encontro. Então, em nome da Lídia, cumprimentar toda a direção e associados da CISAP. Um abraço ao Cássio, meu querido Anderson Mantei, muito obrigado também pela gentileza, pelo carinho, em seu nome, prefeito Corso, saudar todos os gestores municipais, vereadores que aqui se encontram, o Elias, nosso presidente da Associação da FenaSoja. E é um motivo de muita alegria estar aqui compartilhando esse momento com o Kovács Filho, deputado federal, que foi secretário da Agricultura, né, que contribuiu muito nesse processo de evolução, de avanço, né, que continua, né, com o seu trabalho como deputado federal também colaborando, porque a luta segue, ela não se encerra, pelo contrário, são novos desafios que teremos pela frente. O Kovács Filho vai certamente continuar aí esse trabalho como deputado federal. Estar aqui ao lado também de dois grandes colegas, a deputada Zilá Breitenbach e o deputado Aloysio Clasma. O Clasma, além da Frente Parlamentar da Suinocultura, ele preside a Frente Parlamentar da Avicultura e também do Leite. Então, eu conversava aqui com o Rogério que o Clasma, nos anos 70, hoje é suíno, né? Na época era porco, né? O Clasma puxava porco para São Paulo, o Rogério era comprador.
Então, tem uma longa vivência aí com o setor. São 2 parlamentares, o Glasmer e o Zilar, né, que a gente tem trabalhado muito juntos pela região. Acho que isso é importante também, nós temos essa ligação, essa identidade, e trabalhamos de forma conjunta as pautas, as demandas da região, para que a gente possa conseguir, né, e trazer mais conquistas aqui para todos os municípios aqui que envolvem essa parte do Rio Grande. Eu quero saudar o Pedro também, o Gustavo, que foram, né, são membros aí, participaram da Secretaria da Agricultura, a Ângela Marasquim do Ministério, e deixei por último, de forma de propósito, para fazer uma referência aqui. Ele não é filho da terra, mas adotou Santa Rosa, e Santa Rosa o adotou, porque por aqui passou o meu caro Juscelino e todo o time da Libem que estão conosco, o Ângelo, o Fabrício. Santa Rosa o adotou também. E é uma figura, né, secretário Covatti, preparado, resiliente, persistente, que desde o início do Fundesa, lá se vão quase 17 anos, ele preside o Fundesa, faz um trabalho na área da suinocultura, mas muito além da suinocultura, é uma pessoa que tem dedicado uma grande parte da sua vida pelo avanço da sanidade da proteína animal do Rio Grande do Sul. Então, venho aqui com muita alegria para te homenagear também, querido amigo Rogério Kerber, por todo o teu trabalho que tens feito. Hoje o Fundesa é um fundo que é referência no Brasil pela organização, né, pela forma como trabalha, e o Fundesa, sim. Aliás, nós estamos aqui celebrando, o Zé Guilherme, que participou, né, que fomos colegas juntos, secretários, nós estamos aqui celebrando a verdadeira parceria público-privada, né, Covatti? Porque se não fosse esse trabalho persistente, né, e aliás, não é um trabalho de Estado, de governos e nem de partidos, porque passaram secretários de vários partidos nesse período de 20 anos, ministros de vários partidos, né, e claro, o trabalho continuado dos técnicos do Ministério e da Secretaria. Então é um assunto de Estado que nós estamos falando aqui, é um tema de Estado, mas se não tivesse essa parceria público-privada das entidades ajudando, participando do Fundesa, nós não chegaríamos e teríamos alcançado a conquista que tivemos. Que muito bem dito aqui, não é a comparação do Rogério é muito pertinente, não é um troféu que você bota, ganha lá e está no armário e ninguém mais te tira. No outro ano, o time até pode estar mal, não vamos falar em futebol aqui, né, Covatinho, mas o troféu fica lá e você não perde. O status, o avanço sanitário, você avança, mas se descuidar, você pode retroceder. Então, acho que esse é o grande legado, o grande desafio que nós temos pela frente, né? O Covatti colocou, as regras mudaram do que tínhamos em 2002, 2000, 98, naquele episódio lá. Tanto a condição estrutural mudou aqui do nosso estado, como também as regras da Organização Mundial de Saúde. Elas mudaram muito. Mas o fundamental, e hoje, quando você tem uma conquista, como foi em 2015 da peste suína clássica, que o Rio Grande do Sul se tornou livre, e agora em 2021 de livre de aftosa sem vacinação, o principal é você demonstrar, além da estrutura e da infraestrutura que você tem, demonstrar a capacidade de ação e de reação quando você tem um episódio sanitário. E por isso que esses eventos, como estamos vendo aqui, Lídia, eles são fundamentais porque tem que ter uma corresponsabilidade das agroindústrias, dos produtores e da sociedade em geral. Porque quando tem um episódio sanitário e é imediatamente comunicado ao Serviço Social, ao Ministério, à Secretaria, você tem como agir rapidamente, né? Isso foi feito capacitação dos servidores, enfim, treinamentos de situação de emergência, e isso você estanca imediatamente para que uma doença, né, que eventualmente aconteça possa ser propagada. Então acho que hoje é um motivo de celebração, de comemoração, claro, de preocupação com o cenário que foi apresentado, especialmente com a peste suína clássica, mas também com a aftosa e com outras tantas enfermidades que hoje a Secretaria da Agricultura, junto com o Ministério, o Serviço Oficial, junto com o setor privado, através do Fundesa, vem trabalhando. Acho que temos um horizonte muito promissor pela frente. Está aqui o exemplo da nossa Libem, uma empresa referência no Rio Grande, no Brasil, de excelência, de qualidade, e nós podemos progredir e temos condições de ampliar a nossa produção. Até porque o mundo cada vez mais precisa de alimentos, especialmente, né, os países asiáticos.
E nós temos aqui uma cultura de produção, nós temos clima, nós temos, né, tudo para ampliarmos a nossa produção. E esse avanço sanitário vai trazer sim investimentos, como já estão acontecendo, que se nós não avançássemos, especialmente na aftosa, o Paraná e outros estados iam andar muito mais rapidamente na nossa frente e seriam investimentos que migrariam daqui para outros estados. E quando os investimentos não acontecem aqui, os empregos aqui não são gerados, a economia perde e todos perdem, né? Todos nós perdemos. Então acho que, né, é um momento importante de crescimento, de comemoração, de preocupações e de muitos desafios que terão que ser trabalhados conjuntamente. Então, Covatti, cumprimentos aí pelo trabalho. Presidente Rogério Kerber, né, um motivo de muito orgulho, né, um amigo que está lá junto com o Zé Roberto, que é o nosso presidente do CIPS, que é o presidente também aqui da Alibem, junto com todo o time aqui, né, Juscelino? A gente fica muito feliz por ter pessoas com visão, com capacidade, com disposição para trabalhar e fortalecer aí cada vez mais o nosso setor da proteína animal, que é muito forte, muito pujante, né, que gera muitos empregos e ajuda a nossa economia gaúcha. Saúde e paz a todos e vida longa também a todos nós. Muito obrigado.